Olá, treinadores! Olá, treinadoras! Tudo bem? Estamos de volta a Run Week. Como vocês sabem, eu falo devagar porque esse nome é mó trava-língua, né? Congresso online sobre corrida de rua, que já teve algumas edições no passado, teve um gap de 2 anos sem, e esse ano a gente está de volta com vários convidados. E hoje, quem vai palestrar, quem vai apresentar um conteúdo de força, falando sobre força para treinadores, opa, não, para corredores, né? Eu falo força para corredores, é o professor Leandro Rubio, que é professor da pós-graduação também em treinamento de corrida de rua. Olha só a história dele. O Leandro, ele não foi meu aluno na faculdade, mas ele estava na turma B ou na turma A. Eu dava aula na faculdade, era uma turma espelhada, eu estava na B, ele estava na A. Acho que era isso. Depois ele vai falar aí. E aí ele tinha aula com um professor e a outra turma teve aula comigo. Aí depois o Leandro, muitos anos, me procurou para a gente escrever um livro, ele vai mostrar um livro dele ali de futebol. A gente publicou o livro na editora e mais recentemente veio trabalhar com corrida de rua. Ele vai falar o tempo que ele está trabalhando com corrida de rua. Vocês vão perceber que não é mais de 5 anos e ele já está se posicionando muito bem no mercado. Ele é a prova viva de quando o conhecimento encontra o posicionamento, a alavancagem é inevitável no mercado. Então, isso faz toda a diferença. Tem um conhecimento robusto sobre treinamento de corrida, foi atleta, de atleta virou empreendedor e empresário do ramo, além de treinador. Professor Leandro Rubio, cara, muito prazer, muito obrigado por você estar aqui, né? E conta aí, porque você primeiro foi aluno da pós-graduação, aí na segunda turma veio como professor, e está como professor também nessa terceira turma que a gente vai abrir em 2026. Eu vou deixar ele falar, ele se apresentar, porque hoje aqui a aula é com ele. Tchau, tchau, galera. Bom proveito e no final eu volto para a gente fazer várias observações e considerações, para a gente bater um papo, que é o que vai ajudar a ter maior interação também do conteúdo. Lembrando que chega numa determinada fase da nossa vida, a gente aprende muito mais trocando experiência do que só absorvendo conhecimento. Fica a dica. Leandro, sala é sua, cara. Obrigado, Ale. Fala, treinadores, tudo bem? Como o Ale falou, eu conheço ele há muito tempo, da época da graduação. E naquela época eu nunca imaginei trabalhar com corrida. Eu trabalhei com futebol profissional durante 8 anos e nesse tempo do futebol eu reencontrei o Ale para publicar meu primeiro livro, que era um manual de jogos e exercícios para escolas de futebol. Na época, o Ale era um dos donos da Ícone Editora, e a gente fez essa publicação, que na época foi um livro que fez enorme sucesso, e a gente veio se reencontrar tem 4, 5 anos, que eu fui conhecer mais a Universidade da Corrida, conversar com a Lê, e tem exatamente 2 anos e 3 meses que eu tenho minha assessoria de corrida. Então, faz 2 anos e 3 meses que eu me dedico full time para a corrida. E nesses 2 anos e 3 meses, minha assessoria teve uma expansão muito grande e muito consistente. Então, hoje a gente tem um presencial muito forte, que tem atletas que começaram comigo e estão conquistando pódios, estão batendo RPs. Eu falo que meus treinos são 100% baseados em dados. E grande parte da evolução dos meus atletas está ligado com o treino de força. Porque o treino de força faz parte do nosso método, faz parte da base do nosso método. Todo atleta que treina junto comigo hoje na Sports Endurance, que é a minha assessoria, eles têm o treino de força linkado com o treino de corrida, ou seja, eles não só recebem os treinos de corrida, eles recebem os treinos de força. E com um tempo menor de treinamento, quando eu falo em volume semanal de corrida, mas com o tempo dentro da academia, a gente está conseguindo resultados. Nós fechamos 2025 com 70,2% de aproveitamento nas provas, ou seja, em cada 10 provas, 7 provas, meus atletas conquistavam pódios, RPs, tinham marcas expressivas. Tudo isso baseado no treino de força além da corrida, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre treino de força para corredores. Como, quando e por quê? São 3 perguntas que devem basear nossos pensamentos na hora que a gente vai periodizar a força. Quando a gente fala de treino de força, a gente fala de periodização também, não só dentro da corrida. O treino de força deve acompanhar a periodização da corrida.
A gente tem que trabalhar uma fase de base no treino de força, uma fase específica no treino de força, o polimento para no dia da prova. Então, hoje eu vou abordar isso com vocês. Mas antes eu vou me apresentar melhor. Eu sou o Leandro Rubio, fundador e head coach da Sports Endurance Team, que, como eu falei para vocês, tem 2 anos e 3 meses assessoria. Sou treinador, pesquisador e educador na área de corrida. Como a Ale falou, eu fiz parte da primeira turma de pós-graduação da Unisaúde. Na segunda turma eu voltei como professor e nessa terceira turma eu também estou como professor de novo. Quero agradecer ao Ale pela oportunidade e por todo o conhecimento que eu venho adquirindo junto com ele nesses últimos anos. Então, eu sou mestre em otimização do rendimento esportivo pela Universidade Europeia do Atlântico, na Espanha. Sou graduado em Educação Física pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, que foi onde eu conheci o Ale, a faculdade. Tenho 14 especializações na área de treinamento. Hoje, eu tenho 4 livros publicados sobre corrida e mais de 20 artigos científicos também. Dentro da corrida, eu trabalho com atletas de 5K até ultramaratona. Então, eu tenho a experiência de integrar o treino de força com todas as distâncias da corrida. Tenho uma experiência de 8 anos no futebol profissional, passei por alguns clubes, Grêmio Barueri, Cotia Futebol Clube, União de Rondonópolis, Tupã, e essa experiência dentro do futebol profissional eu trago para dentro da minha assessoria de corrida. Então, realmente, dentro da assessoria, eu falo que nós somos uma assessoria de performance. Todo atleta que treina hoje comigo, ele quer evoluir. É o atleta que eu trabalho, é o nicho que eu abordo. Meus livros publicados, o primeiro foi o Correndo na Zona 1, que é a base da tese do meu mestrado. Tem a Ciência da Corrida, que é o livro que eu falo da abordagem do treino de força dentro da periodização da corrida. Esse livro, ele tem 32 planilhas de treino de força disponíveis para vocês pegarem o livro e já começar a aplicar dentro da sua assessoria. Tem o livro de corrida indoor, que são treinos 100% praticados em esteira. Todo mundo tem aquele atleta que prefere a esteira, então aqui está a transferência da periodização para a esteira. E o último livro que está em pré-lançamento agora, que deve sair no próximo mês, são as 7 zonas de treinamento. É uma abordagem inteira sobre a metodologia dentro do treinamento pelas 7 zonas de treino, de Z1 a Z5A. Essa é um pouquinho da minha apresentação, de quem eu sou. Agora vamos falar do que realmente importa, o treinamento de força na corrida, tá? Por que falar de força na corrida? Hoje, a gente tem uma base científica muito grande abordando a importância do treino de força na corrida. Se nós, como gestores de assessoria, como treinadores, entendermos a importância do treino de força junto à periodização da corrida, a gente vai ficar ultrapassado. E outra, pensando em negócio, o treino de força dentro da assessoria é mais um ativo. É algo que você tem para elevar o seu ticket médio, além de você conseguir monitorar todos os aspectos de treino do seu atleta. Em vez do atleta ter uma planilha genérica de treino de força que o professor da academia faz para ele, ou que ele contrata de um outro personal, ele vai ter uma planilha de treino de força 100% direcionado para o esporte dele, que é a corrida. Então, se você, professor, se você, treinador, ainda não tem o treino de força dentro da sua assessoria, é um ponto a se pensar, porque é mais um ativo financeiro para o seu negócio. E quando a gente traz o treino de força para dentro da assessoria, a gente fala de uma abordagem integrada à periodização. A gente não vai estar num período de base e nosso atleta na academia vai estar fazendo um exercício de potência, que ainda não é o momento. Então, a gente consegue monitorar a periodização para que caminhem junto, tanto a corrida como o treino de força. Existem métodos hoje já desenvolvidos 100% aplicados para o esporte de endurance, que são comprovados através de artigos que fazem com que o seu atleta gere uma economia maior de corrida. Hoje, quando a gente fala de performance na corrida, de evolução na corrida, a gente tem que falar de economia de corrida.
O atleta tem que ser mais eficiente energeticamente. Então, quanto mais forte ele for, mais sustentável vai ser essa evolução, essa economia de corrida. Quanto mais forte ele for, menos lesões ele vai ter. Atleta que tem lesão é atleta que fica afastado da assessoria. Isso é o que a gente não quer. Quais são os erros mais comuns no endurance? Quando a gente fala do treino de força. Alto volume muscular sem suporte, força negligenciada na maratona, ou seja, o atleta que quer treinar para uma maratona, ele quer fazer menos treino de força. Por quê? Porque ele acha que ele vai ficar pesado, porque quando a gente fala em força, todo mundo acha que é hipertrofia, só que a gente está falando de força específica para o esporte. Um atleta sem força tem déficits mecânicos, que aumenta o desgaste dele. Isso faz com que ele não performe na prova como ele poderia. É isso que a gente tem que educar os nossos alunos, que quanto melhor tiver a força muscular dele, mais ele vai conseguir performar. Todos nós sabemos que quanto mais longa a prova, mais a gente vai perder eficiência mecânica. Só que quanto mais forte for o aluno, ele vai sustentar. A gente começa a falar de economia de corrida. Quanto mais forte ele for, a gente diminui o nível de lesão também. Ou seja, vocês conseguem entender que a corrida e a força estão integradas, que elas devem estar integradas na periodização de vocês, que elas não podem caminhar de maneira distintas. Então, às vezes, um aluno que tem um treino de força prescrito na academia, ele não está trabalhando o que ele precisa para correr. E o mais importante que a gente tem que sempre falar para os alunos é que força não compete com corrida. A força sustenta a corrida. O que é o treino de força na corrida? Aqui é uma definição aplicada, tá? É o desenvolvimento da capacidade de produzir força com eficiência, resistência mecânica e neuromuscular, transferência para a economia de corrida e função protetiva de tendões, ossos e articulações. Ou seja, o treino de força direcionado para a corrida, ele não é baseado em hipertrofia, ele é baseado em corrida. Quando a gente fala do treino de força de uma maneira prática, a gente deve falar de um treino full body, ou seja, o atleta deve trabalhar tanto o membro inferior como o membro superior no mesmo treino. Só que especificando qual membro inferior ele vai trabalhar e qual membro superior ele vai trabalhar. Ou seja, um exemplo, numa segunda-feira, eu vou dar ênfase em glúteo, em peitoral e tríceps. Mas eu vou trabalhar tanto o membro inferior como o membro superior. Por que isso? Quando o atleta pega uma planilha genérica, a gente tem o famoso treino ABC segmentado. Um dia só de inferior, um dia só de superior. E quando ele está correndo, ele não segmenta o corpo dele, ele movimenta todo o corpo. Então, quanto mais próximo a gente trouxer o treino de força para a realidade da corrida, mais a gente vai estar preparando o nosso aluno. Mesmo que não seja correndo, ele vai estar se preparando para correr. A gente tem que quebrar alguns paradigmas. Todo mundo tem medo de correr, de treinar força para correr. Por quê? Porque no primeiro momento vai ter aquela dor muscular pós-treino por causa do treino de força. E o atleta tem que entender que isso é a adaptação que o corpo está gerando. Então a gente tem que mostrar para ele esses benefícios comprovados dos impactos diretos do treino de força. O aumento da economia de corrida, ele vai ficar mais eficiente para correr, a maior capacidade de gerar propulsão, ou seja, toda a força que ele colocar no solo vai ser devolvida para a corrida dele. Isso, por consequência, vai deixar ele mais rápido, mais eficiente. Uma redução do gasto energético. Então, pensando numa prova de longa distância, 21, maratona, ultramaratona, esse atleta vai conseguir sustentar a performance dele por mais tempo, sem uma queda tão grande. Diminuição de fadiga periférica, prevenção de lesão,
dentro de um ciclo de uma prova de endurance, a gente tem um aumento de volume. Então, esse aluno precisa estar com o corpo, com a musculatura, com as articulações todas preparados para esse aumento de volume. E uma estabilidade maior de quadril e de joelho. Ou seja, a musculatura fortalecida vai estabilizar as articulações. E isso vai deixar o atleta mais resistente, mais pronto para os treinos de corrida. Existem 5 tipos de força aplicáveis quando a gente pensa em corrida. Força máxima, força explosiva, força reativa, força resistida e força específica. Esses 5 tipos de força, eles devem vir bem caracterizados dentro da periodização. Quando a gente fala de período de base, a gente vai falar no desenvolvimento de uma força máxima, tá? Quando a gente fala de um período específico, a gente vai falar no desenvolvimento dessas 3 forças: força explosiva, força reativa e força resistida. Ou seja, a gente começa a trabalhar com potência quando a gente entra na fase específica, onde a gente coloca força versus velocidade. O que eu abordo dentro do meu livro de treino de força? Aqui é o momento que a gente intercala um exercício de agachamento, um exercício de leg press, um exercício de avanço com estímulos na esteira. A gente começa a transferir o treino de força para a corrida. E a hora que a gente entra no período de polimento, a gente entra aqui na força específica, onde a gente vai reduzir tanto carga como intensidade, só para que nosso atleta esteja pronto para o dia da prova. Então, vocês conseguem compreender que, como na corrida, o treino de força tem que ser periodizado também, que existe um momento certo de trabalhar cada capacidade. Por que essa periodização importa? A conexão entre força e mecânica de corrida é extremamente importante, porque com treinos de menor volume na semana, mas com treino de força interligado, a gente vai fazer com que esse atleta fique mais eficiente. A gente vai fazer com que nosso atleta, nosso aluno, evolua. E todo atleta que busca uma assessoria esportiva, além da parte de comunidade, de interação, ele quer evoluir dentro da corrida. E a gente consegue fazer com que o atleta iniciante, acima do peso, evolua com menos corrida, interligando o treino de força. A gente vai deixar ele mais forte, que vai desenvolver a corrida dele. Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a essa conexão. A conexão entre força e mecânica de corrida vai gerar uma menor oscilação vertical, uma maior rigidez de membros inferiores, passadas mais eficientes, menos tempo de contato no solo e a economia energética. Ou seja, força é eficiência mecânica. Tudo que a gente trabalha dentro de uma sala de musculação, a gente transfere para a esteira, para a pista, para a montanha. Hoje, quando eu falo em periodização de corrida de montanha para os meus atletas, grande parte dos treinos é dentro da academia. Eu moro em São Paulo, minha assessoria é em São Paulo. Eu não tenho montanha disponível aqui o tempo todo para estar fazendo os treinos específicos. Como eu vou deixar esse atleta mais forte, mais resistente para subir montanha? Dentro da academia, com exercício de agachamento e estímulo na esteira com inclinação, com exercício de leg press e estímulo na escada. Então, essa mistura entre treino de força e a realidade da corrida faz com que a gente crie atletas mais eficientes. Aí vocês podem estar se perguntando assim, pô, Leandro, mas foge um pouco da especificidade na montanha. Foge, mas dentro da nossa realidade é o que a gente tem. E eu posso mostrar para vocês que tudo isso tem base científica e tem resultado. O ano passado, todas as provas grandes de montanha, eu tive atleta em pódio. KTR, Indomit, La Mission. Então, todas as provas de montanha, eu tive atletas que moram dentro da cidade,
que treinam de segunda a sexta no asfalto, conquistando pódio. Por quê? Porque o treino de força entrou dentro da periodização. Então, a gente tem que começar a realmente pensar no treino de força como um pilar da nossa periodização na corrida. E os princípios do treino de força são 4: sobrecarga progressiva, especificidade, transferência e periodização integrada. A gente não pode trabalhar força aqui e corrida aqui. Os dois têm que estar caminhando junto dentro da periodização. Definiu a prova-alvo do seu atleta? Faz tanto a periodização de corrida como a periodização de força. Por quê? Porque aí você vai ter uma sobrecarga progressiva, na hora de trabalhar específicos, você vai trabalhar específico, e na hora de fazer a transferência pensando na prova, você vai fazer a transferência pensando na prova. Vocês conseguem entender que o treino de força, virando mais um ativo, mais um produto da assessoria, isso está aumentando o ticket de vocês? Porque vocês vão mostrar que o treino de força que você está prescrevendo para o seu aluno também tem uma periodização, também é algo específico para a corrida? Como o treino de força se integra ao ciclo? A força sustenta volume, ou seja, quando a gente está no período de base, a gente vai estar trabalhando a base da força. A gente vai estar trabalhando mais resistência na força, mais repetição, mais carga, menos descanso. E quando a gente fala de treino de força, eu vejo que todo mundo fala em trabalhar força máxima, porque tem muito estudo sobre isso. Só que a gente tem que pensar sempre assim: a maioria dos estudos científicos é realizados com atletas profissionais. Ou seja, esse atleta profissional ele já teve uma base quando criança. Nossos atletas amadores, a maioria começou a correr há pouco tempo. Então, eles não têm essa base. Em vez da gente trabalhar com pouca repetição e muita carga, talvez na realidade sua, minha, a gente precisa trabalhar com muita repetição, pouca carga e progredindo a carga aos poucos, para a gente criar a base muscular dentro dos nossos atletas. Um treino de força hoje, dentro da metodologia da Sports Endurance, ele varia de 45 a 50 minutos. Por quê? É um treino intenso. A gente não tem recuperação passiva. Todas as recuperações dos blocos de treino são recuperações ativas. Então, num período de base, quando eu intercalo um leg press, a recuperação vai ser dentro de um exercício de core. Por quê? Levando para a realidade da corrida, dentro de uma prova de corrida, a gente não tem recuperação. O atleta não para de correr para hidratar. Ele vai hidratar correndo, ele vai suplementar correndo. Então, por que o treino de força a gente vai parar? Vamos preparar a nossa musculatura, o nosso cardio, que a gente também vai trabalhar dentro da sala de musculação, para isso. Então, em vez de fazer uma pausa passiva, a gente faz pausa ativa. O treino vai ficar mais curto, vai ficar mais intenso, vai ficar mais motivante. Tudo isso é importante para que a gente consiga vender esse produto para eles. Aqui tem um macrociclo com as 3 fases principais. Então, a base, que a gente vai trabalhar força geral e estabilidade. A fase específica, que a gente vai trabalhar potência. Fase de polimento, que tem a manutenção. E a fase de recuperação pós-prova. Então, o aluno fez a prova, a gente já volta com treino de força com ele também. Igual a gente vai voltar com treino de corrida. Conseguem ver o ciclo da periodização? Força e corrida junto, força e corrida junto? E nisso, você não vai ter uma planilha de treino de força que vai durar o ano inteiro. Nossas planilhas aqui dentro da SE são planilhas mensais de força. Então, todo mês, nossos atletas recebem uma planilha com um novo treino de força. Se mensal você achar que é muito pouco, que não gerou a adaptação necessária, faz a cada 45 dias, faz a cada 2 meses, mas sempre faz a troca das planilhas. Porque, como na corrida, o seu atleta vai ter uma adaptação e ele precisa de um novo estímulo para evoluir.
pensando no mesociclo. Então, a gente tem adaptação anatômica, força máxima, potência, manutenção e transição. A gente pode estabelecer nossa periodização, pensando em mesociclo, 2 vezes por semana. É o mínimo que o atleta precisa para a academia. Ah, Leandro, qual que é o máximo? 3 vezes na semana. A gente não precisa passar disso. Mais do que isso, a gente está desgastando à toa. Mínimo de 2, máximo de 3. Em algumas fases da periodização, como o polimento, a gente reduz para 1 ou para nenhuma vez na semana o treino, tá? Então, isso é importante também. Não é porque ele começou com 3 treinos na semana que ele vai com 3 treinos até o dia da prova. Frequência semanal ideal, base de 2 a 3, período específico 2 vezes, polimento 1. Durante as competições, ou seja, semana de competição, os estímulos são mais curtos. Então, é um trabalho de força mais rápido, menos tempo dentro da academia, só para realmente o corpo se manter ativo e a gente descansar, igual a gente faz na corrida, quando a gente fala em polimento. E até mesmo nas outras fases, nossos atletas não precisam passar de 50 minutos dentro da academia. A gente pode gerar um treino mais intenso para eles. Escolha dos exercícios é extremamente importante, tá? Período de base. Vamos trabalhar com exercícios monoarticulares, exercícios em máquinas que dão mais estabilidade, porque a gente está desenvolvendo a força de base geral. Período específico, vamos trabalhar com movimentos multiarticulares, vamos sair da máquina, vamos trabalhar com peso livre. Vamos entrar com esteira, com estímulo de velocidade, com salto, com escada, com corrida no jump, vamos trabalhar potência. Então, vamos mesclar máquinas, um período de base, peso livre, fase específica, junto com estímulos de velocidade, polimento. A gente vem com peso livre com menos carga, às vezes, ao invés de um estímulo de velocidade na esteira, a gente vai fazer uma corrida no jump, então a gente vai mesclando e controlando as cargas de força também. Os 3 principais exercícios de força para corredores são o agachamento, seja livre ou seja na máquina, o levantamento terra e o avanço. Esses 3 exercícios têm que estar em todas as planilhas de força quando a gente fala em corrida. Aqui tem alguns exercícios prioritários também, que vocês podem encaixar nas planilhas dos alunos de vocês. Se vocês olharem, são todos exercícios simples, tá? Não tem nada mirabolante, não tem nenhum exercício, como eu falo para os meus atletas, circenses, exercícios de circo. São exercícios que toda vez alguém já executou dentro da academia, mesmo que estivesse pensando em hipertrofia, em outra coisa, que a gente vai adaptar para a realidade da corrida. Ou seja, uma execução mais rápida, mais repetições, dependendo da distância que o atleta vai fazer na prova, intercalar com uma recuperação ativa, seja de core, seja de membro superior, quando estiver trabalhando inferior, seja de estímulo de velocidade na esteira. Então, essas adaptações não é inventar exercício, é trazer o exercício para a realidade do corredor. Método de força aplicada à corrida, o que funciona e o que evitar. O que funciona? Força base, força máxima, potência, pliometria, força resistida e isometria para estabilidade. O que a gente tem que evitar? Treinos intermináveis com carga leve. Ou seja, fazer 50 repetições num leg press com 10 quilos de cada lado não fortalece ninguém. A gente tem que pensar que quando a gente está correndo, a gente está repetindo sucessivos impactos. Então, esse corredor, ele tem que trabalhar com carga. Séries muito altas sem progresso. Fiz 20 repetições. Essa semana, 20 na outra, 20 na outra, 20 na outra, 20 na outra.
eu gerei uma estabilidade dentro do meu atleta. Aumenta a carga, progride carga. Ah, fez 20 repetições no agachamento com 20 quilos, não consegue manter as 20 repetições, faz 15 com 30 quilos, mas progride carga. Não deixa estabilizar, porque senão a gente não causa nenhuma adaptação a esse atleta. E o ponto fundamental a se evitar, que é por isso que a gente vai trazer o treino de força para dentro da nossa assessoria. Musculação aleatória. O que é musculação aleatória? É o treino da academia. Treino A, B, C, D, que o professor de sala de musculação prescreve. Se você perceber, até agora na minha apresentação, eu falei de treino de força, não de musculação. Porque musculação é o que é prescrito dentro da academia, dentro da sala de musculação. Nós trabalhamos com treino de força para corrida. E é isso que a gente tem que deixar claro para os nossos atletas, que o treino de força é diferente da musculação. Que o treino de força vai trabalhar o que ele precisa na corrida. E a musculação, geralmente, quando a gente pede para o professor da academia montar um treino de musculação para a gente, é algo aleatório, não tem o que a gente precisa dentro da corrida. As aplicações no microciclo. Como encaixar o treino de força na semana? Como treino de corrida, o treino de força deve ser progressivo. Então, nunca encaixar o seu treino de força mais forte antes de um treino-chave. Se você quiser encaixar 2 treinos no dia, treino de força sempre antes e, de preferência, um treino em baixa intensidade, após o treino de força ou num outro período. Mas a preferência, quando a gente fala de periodização de força, é alternar. Treina a força na segunda, corre na terça. Treina a corrida na segunda, treina a força na terça. Sempre alternando os dias, para que o corpo descanse e que o aluno consiga executar tanto o treino de corrida como de força com qualidade. O principal é evitar treino de força máxima, com muita carga, antes de dias de treinos intervalados, ou intervalados no mesmo dia. Por quê? Isso vai gerar lesão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Uma sinergia entre força e corrida, ponto principal, quando a gente fala dessa integração é, quanto mais forte, menos gasto energético, menos oscilação, melhor estabilidade de quadril e maior redução de lesão. Esses são os pontos principais. São esses pontos que você vai fazer com que o seu atleta entenda a importância do treino de força dentro da periodização deles. Vocês podem ver que desde o começo da aula eu estou batendo na importância do treino de força para o corredor. Por quê? Um corredor mais forte é um corredor mais eficiente, é um corredor que não vai lesionar, é um corredor que vai conseguir fazer várias provas no mesmo ano, é um corredor que vai treinar corrida o ano inteiro. E é isso que nossos atletas querem, treinar corrida o ano inteiro. Por isso que eles nos procuram dentro da assessoria. Falando mais específico de lesão, onde o treino de força atua? Tendões mais rígidos, ossos mais resistentes, controles excêntricos, estabilidade lombar pélvica e controle durante a fadiga. Ou seja, um corpo mais forte vai demorar mais para chegar na fadiga. Trazendo para a realidade da SE, a gente teve o ano passado um atleta que fez a ultramaratona Bertioga Maresias, e para se preparar para a ultramaratona Bertioga Maresias para o 75K, a gente encaixou 4 maratonas durante a periodização dele. E um treino de força focado na ultramaratona. Esse atleta bateu RP em todas as 4 maratonas. Ele bateu o RP que ele tinha de antes da primeira, ele bateu na segunda, ele bateu na terceira, ele bateu na quarta. Ele foi evoluindo. Ele fez a ultramaratona dele, que foi a estreia no 75, por uma prova de 6 horas e meia. Com um treino máximo que ele chegou de corrida, de 5 horas e meia. Com treinos de corrida durante a semana, que não ultrapassaram 50 minutos de treino.
Qual que foi a diferença dentro da periodização dele para essa ultramaratona? Os treinos de força, porque ele treinava a força 3 vezes na semana. Então, ele ficou mais eficiente economicamente falando em corrida. Ele teve uma resposta energética mais forte. E trazendo para a realidade de um cara que tem família, tem 2 filhos pequenos, é diretor de empresa, ele não precisou trabalhar mais do que 50 minutos no dia entre segunda a sexta-feira. Os longos foram progressivos aos finais de semana, mas durante a semana ele não passou de 50 minutos nos treinos. Então, vocês conseguem enxergar a importância do treino de força dentro dessa periodização de um atleta amador que não tem horas disponíveis para treinar durante a semana, porque tem uma agenda corrida. Aqui eu trago para vocês exemplos de protocolos prontos para uso. Do mesmo jeito que o meu livro tem 32 planilhas prontas, todos os treinos montadinhos, separados em período de base, período específico, polimento, para você pegar, copiar e já prescrever para os seus alunos, aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Treino de base, no período de base, 3 vezes na semana, de 8 a 10 repetições com cargas moderadas. Fase específica, 2 vezes na semana, com 4 a 6 repetições, com cargas altas, força máxima. Pliometria, vocês podem encaixar em 1, 2 vezes na semana. Quando eu falo na fase específica de 2 vezes na semana e pliometria de 1 a 2, a gente vai intercalar dentro desses treinos, tá? Fase de polimento, 1 vez na semana, 2 a 3 séries leves. É um treino que vai durar no máximo 35 minutos. Então, a gente vem progredindo na nossa periodização de força também. Que é uma exemplificação de como intercalar o treino de força dentro da periodização para uma maratona. Então, eu preciso aumentar o volume de corrida, um treino em baixa intensidade no dia do treino de força. Cargas moderadas dentro do treino de força. Meu treino de alta intensidade sozinho, precisei aumentar o volume de novo. Outro treino de baixa intensidade, junto com o treino de força. Venho para cá, mais um treino de intensidade de corrida na quinta-feira, e na sexta-feira, meu treino de força de maior intensidade, porque ele está sozinho. Sábado, meu treino longo, e domingo, dia off. Consegui, na mesma semana, um off total, 5 treinos de corrida e 3 treinos de força. Vocês conseguem ver que eu distribuindo bem os treinos de força, ele não interfere em nada dentro da periodização da corrida para uma maratona? É isso que a gente vai explicar para os nossos atletas, que o treino de força bem distribuído e bem planejado não interfere na periodização dele. Ele não vai perder treino, ele não vai ficar pesado, ele não vai ficar dolorido, ele vai conseguir correr como ele sempre correu, e até melhor. Aqui tem um antes e depois do atleta que trabalha a força de maneira correta. Então, um atleta que não faz treino de força, que faz treino de musculação, é um atleta que se cansa mais rápido, que não tem eficiência na corrida, que tem uma perda energética grande. Agora, um atleta que tem uma periodização de força específica para ele, voltada para a corrida dele, é um atleta que vai ter uma passada mais eficiente, um menor tempo de contato com o solo, uma maior rigidez tendinha, que vai fazer com que ele não lesione, ele vai ter mais propulsão, que vai fazer com que ele fique mais rápido, que devolva para ele toda a força que ele emprega no solo, e ele vai ter uma economia de corrida, vai ter um menor esforço para alcançar um pace mais intenso. Ele se torna um atleta mais responsivo, um atleta mais eficiente. Agora, quando a gente fala do treino de força, a gente tem que ter um controle de carga. Exatamente como a gente controla a carga de corrida. Então, tem alguns sinais que a gente tem que estar de olho sempre e pedir para que nossos alunos vão pontuando para a gente. Depois de um treino de força, se
a dor pós-treino durar entre 48 ou 72 horas, a gente tem que tomar cuidado, tá? É sinal que esse atleta está desgastado. Se a gente começar a notar perda de qualidade na corrida, dor lombar persistente, incômodo no joelho, na patela, pós-treino, uma fadiga muscular acumulada, tudo isso é sinal que a gente está errando nas cargas do treino de força. A gente tem que rever. Eu aconselho vocês a tirar uma semana de treino de força para que esse aluno recupere e rever todas as cargas do treino dele. Entender o que está errado, se é intensidade, carga, repetição, para adequar e para que ele continue performando. E depois de tudo isso apresentado aqui nessa aula, a gente tem algumas quebras de mito, tá? Que dentro do treino de força, se eu pegar muito peso, eu vou ficar mais lento. Que treino de força vai fazer com que ele hipertrofie? Nós todos sabemos que não. Que corredor só precisa correr é outra mentira. Corredor precisa fortalecer, precisa ficar mais econômico. Treino de força antes do longão atrapalha? Não. Prescrito da maneira correta, não. Corpo fica mais pesado quando você trabalha com carga. Outro mito que a gente quebra, que o corpo fica mais eficiente quando a gente trabalha com carga. E um mito que a gente tem que quebrar muito é que pliometria causa lesão. Pliometria deixa o atleta mais eficiente, mais potente, não causa lesão. Vai fazer com que o músculo dele responda mais rápido, com que ele tenha mais potência, com que ele consiga sustentar mais velocidade por mais tempo. Então, o sistema completo para que a gente quebre esses mitos é avaliar o atleta antes de prescrever o treino de força, escolher os exercícios certos para o seu período dentro da periodização. A gente precisa definir um método de trabalho, integrar treino de força à planilha de corrida, monitorar o treino de força igual a gente monitora os treinos de corrida e, se necessário, ajustar o treino de força igual a gente ajusta o treino de corrida, semanalmente. Quando eu falo semanalmente, eu não estou falando em troca de planilha. Eu estou falando em ajuste em número de repetição, ajuste em número de carga, às vezes trocar um exercício que para aquele aluno não faz bem. Então, são esses ajustes. Ou seja, o mesmo cuidado que vocês, professores, vocês, treinadores, têm com a planilha de corrida dos alunos de vocês, tem que ter com a planilha de força também. Vocês vão ver que, assim, isso aqui é muito simples. Você definindo o seu método de treino, você tendo as fases muito bem definidas, você vai ter a base das suas planilhas de força já salvas dentro do Pace Pro, por exemplo. E você só vai fazer ajustes para característica, para individualidade de cada atleta de vocês. Então, o que eu aconselho vocês, do mesmo jeito que vocês têm a biblioteca do treino de corrida de vocês, criem a biblioteca dos treinos de força. Vamos fazer um período de base de 3 meses? Base 1 para o primeiro mês, base 2 para o segundo mês, base 3 para o terceiro mês. Isso tudo eu tenho no meu livro. Então, a única coisa que vocês vão ter que fazer se adquirir meu livro é colocar isso dentro da biblioteca da Pace Pro, para vocês aumentarem mais um ativo, mais um produto dentro da assessoria e trazer um diferencial para o atleta de vocês. Aqui a gente chega a algumas conclusões finais, tá? Força é o pilar escondido da performance. O atleta e o treinador que entenderem isso vão ter resultados extremamente expressivos. Força reduz a melhor eficiência de corrida. A força precisa ser integrada, ou seja, o treino de força tem que estar dentro dos produtos da assessoria. Não vamos deixar o treino de força para que outra pessoa prescreva, traz para dentro, aumenta um produto. E o mais importante de todo, o treino de força deve respeitar as fases, o método e a lógica. A periodização de força e de corrida devem caminhar juntos.
o que eu deixo para vocês aqui é essa frase que vocês têm que falar para os alunos, para os atletas de vocês. Correr forte exige ser forte. Todo atleta que entra na quer melhorar seu pace. Só que para melhorar o pace, ele precisa estar com o corpo preparado para sustentar isso. Então, correr forte exige ser forte. Coloquem isso na cabeça de vocês e na cabeça dos atletas de vocês. Aqui estão os meus contatos, meu WhatsApp, meu Instagram, então me segue lá. Tem qualquer dúvida, me manda. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao treino de força integrado à periodização de corrida, pode me mandar, que é como a Ale falou aqui no começo, a gente evolui trocando ideia, a gente evolui juntos. E a nossa função aqui, e na pós de corrida, é fazer com que todos nós que nós evoluamos juntos. Então, sempre que tiver qualquer dúvida, pode me mandar, tá? Ale? Leandro, cara, obrigado aí, muito obrigado. A gente vai trocar uma ideia aqui. Eu notei 2 pontos interessantes. O Leandro, o módulo dele na pós-graduação é sobre treinamento de força. São 2 dias inteirinhos com ele, falando sobre treinamento de força, com muita força, onde ele vai compartilhar aí as planilhas de sucesso dos atletas dele. Quem quiser aí adquirir alguns dos livros deles, entra em contato direto pelo contato dele, já fala direto com o autor, pede aquela dedicatória, pô, escreve uma dedicatória para mim mostrar para os meus alunos. Gente, eu não sei se alguém aqui está assistindo, está lá no grupo de gestão estratégica que eu sempre posto alguma coisa do ponto de vista de gestão, que é para treinadores de corrida. E hoje eu coloquei lá um vídeo que fala sobre posicionamento, né? Me esqueci o nome da menina que ela vem comentando, mas ela fala uma coisa muito interessante, que talento não é determinante de sucesso nos negócios, ou sucesso na vida. A gente tem que ter um posicionamento estratégico muito bem feito. O Leandro teve esse sucesso todo na corrida, porque ele veio de outras áreas, ele pegou todo o conhecimento acumulado, toda a experiência, ele é um cara que está perguntando, cara, ele me fez várias perguntas. E como ele era um aluno da graduação, a gente já tinha contado, ele passou pela editora, na época que eu era da editora, e o livro dele foi o livro mais vendido de futebol na editora, eu nem sei se eu te falei isso, mas era o livro mais vendido. Um livro que eu recomendava para todos os treinadores. Os treinadores que eu conhecia, todos eles, assim, adoravam o livro. O Leandro foi me procurar porque em 2008 eu fiz o Congresso Brasileiro de Ciências do Futebol. Então, eu fui dono do congresso junto com o Portela, que era preparador físico do Corinthians na época. A gente fez a edição 2008, 2009, 2010, 2011 também. E aí depois a gente encerrou o congresso. Então, foi por isso que ele foi me procurar lá por conta desse congresso. E ele já tinha uma expertise de saber o que ele tem que fazer para dar certo. E isso, gente, não é dom, isso é treinável, ninguém nasce assim. Agora, tem aquelas pessoas que aprendem na dor e tem aquelas pessoas que aprendem vendo as outras pessoas fazendo e perguntando. Esses, na minha opinião, são os mais inteligentes, porque não precisa passar pela dor. O cara já entende o que tem que fazer. O Leandro, pelo menos do que eu vi da corrida, pelo que eu conheço a história dele da corrida, que eu estou acompanhando desde que ele começou a fazer da corrida, ele foi muito feliz, teve muitas estratégias, muitas sacadas. O cara meteu um laboratório, depois ele ia falar, ele tá com um laboratório portátil, tá com uma área de recovery. Então, assim, cara, coisas que são realmente, sai do comum. É onde tem um posicionamento ali, realmente, onde as pessoas se encantam pela marca. E hoje, com tanta gente vendendo planilha de corrida, ou você tem um posicionamento e se coloca num nicho do mercado de forma posicionado da forma correta, ou você vai ser mais um commodity no mercado, vendendo planilha R$ 99, não conseguindo vender porque ninguém te vê. Bom, e aí acontece o que acontece com todo mundo, acha que o problema é o conhecimento, e o problema não é o conhecimento. Não estou aqui falando que não é para você estudar, pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Parte do princípio que conhecimento técnico é o básico. Sem conhecimento técnico, você nem estaria aqui. A gente quer dar um upgrade, tanto na competência técnica como na competência gerencial. E o Leandro é um usuário da PC Pro, ele veio com a PC Pro, e aproveitando esse gancho que você deu, tem uma parte ali na palestra que você coloca assim, maratona é eficiência e não velocidade. A gente está falando do teste de durabilidade, né? Que é uma métrica emergente, que desde 2022 para cá muita gente começou a usar,
e que o trabalho de força melhora a resposta da durabilidade. Coincidentemente, ontem eu gravei uma aula, só que vai ao ar amanhã. Nossa, é assim, né? Vai ao ar amanhã. Então, não, vai ao ar amanhã. Amanhã tem uma aula falando sobre durabilidade para quem está aqui na One Week. E eu mostro e falo um pouquinho sobre os testes de durabilidade. Eu mostro como a Pace Pro faz o teste de durabilidade. Ele já está sabendo disso, ele já vai usar isso como produto, ele já vai usar isso como um diferencial estratégico para os atletas deles que faz ultra. O ticket dele não é um ticket baixo. Fala o seu ticket aí, Leandro, só para a galera entender. Ticket médio. Hoje meu ticket médio está em R$ 350. R$ 350 a assessoria normal, não é mentoria, é só uma assessoria. Então, assim, ele tem um ticket médio acima da média e ele se posiciona como realmente uma assessoria de nicho estratégico para quem quer performar e para quem valoriza o treinamento. Então, por isso ele vem com tantos recursos, por isso ele investe tanto. E assim, exemplo, gente, dá o mesmo trabalho vender para um cara que vai pagar 99 do que um cara que vai pagar 349. É o mesmo trabalho. Agora, o que vai te permitir vender para um cara mais caro é ter posicionamento, é ter postura, ter conhecimento. Isso vai te permitir. A segunda pergunta, que é bem prática, né? Qual exercício que você, com base na PBE, que é a prática baseada em evidências, você considera insubstituível no programa de treinamento de força? Porque cada um tem um ali. Eu gosto mais desse, eu gosto mais assim. Todos eles são importantes, mas você, assim, qual que você elege, assim, para mim, Leandro, com base no que eu entendo na necessidade, é esse. Para mim tem dois que, independente da fase da periodização, eles vão estar. Você só quer um. Todo mundo fala assim, Independente da. cara, eu fico com dúvida em dois. Eu também, mas é um. Por isso, é assim, é um. Não, o que não pode faltar é o agachamento. É o exercício mais completo, independente da fase da periodização para os nossos atletas. É o que, assim, cara, essa é a resposta de 5 que eu pergunto, tá? Inclusive é minha. Porque se a gente fala assim, cara, tem três que são fatais, a gente mete. Não, eu não quero. É um. Tem que escolher um. Então, assim, por que a sacada da escolha, quem tá aqui nos assistindo? É escolher, a gente entra no trade-off, ou seja, cara, eu tenho que, para escolher, eu não consigo contemplar tudo, eu tenho que contemplar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante, esse aqui contempla. Então, assim, cara, não tem desculpa para fazer trabalho de força. O agachamento você faz em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Agora, prescrever o agachamento no treino de força não é mandar o cara fazer agachamento, é saber quantas repetições, qual a velocidade, se vai fazer um agachamento básico, se vai fazer um bulgaro, se vai fazer um com jump. Aí entra nas variações do agachamento para cada uma das fases. Aí requer um conhecimento específico. Mas um movimento só, que é um movimento de base, o agachamento ali, você tem várias variações. Ficou meio redundante, né? Você tem variações que vai permitir que você consiga fazer uma progressão. Então, assim, independente de levar o cara para a sala de musculação, onde é o melhor dos mundos, você também consegue fazer algo no trabalho de força utilizando somente o peso corporal. Cara, Leandro, muito obrigado pela participação, cara. O Leandro tá vindo aqui convidado da pós-graduação. Vocês perceberam que eu trouxe vários professores, todo mundo que veio foi professor, tirando o Fabiano, que foi da turma do Leandro da pós-graduação. O Fabiano foi da turma 1 também. Veio para cá deixar um pouquinho da expertise, porque uma coisa que eu falo muito, tem gente que não gosta disso que eu falo e eu sinto muito, porque é uma coisa, é um sentimento dele. Mas eu valorizo muito quem está no campo de batalha. Só que não é só estar no campo de batalha, é estar no campo de batalha com a munição certa, com o conhecimento certo, ouvindo. Né? Bater no peito e falar que tem 20 anos de experiência fazendo a mesma coisa e não estudando. Estar no campo de batalha é estar se atualizando e aplicando nos seus atletas aquilo que realmente está acontecendo do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista mercadológico. É estar ativo nas informações. Então, quando eu falo o cara está no front, está ali, é porque realmente ele não está só ali marcando presença, ele está ali se posicionando. E o Leandro, assim como o Fabiano, assim como o Léo, são pessoas que saíram ali da área acadêmica ali, entraram no meio
voltaram para o campo de batalha com o conhecimento acadêmico, né? O Léo fez mestrado, doutorado, o Leandro fez mestrado, volta para o campo de batalha para botar em prática toda aquela ciência. E é isso que eu valorizo. Campo de batalha, cara, separa amador de profissional. Eu não estou falando de profissional de educação física, não, de uma pessoa de comportamento profissional. Leandro, mais uma vez, obrigado. Eu vou desligar aqui, não sai daí não, para a gente fazer aquela resenha nos bastidores aqui. Galera, amanhã tem mais Run Week. Eu tenho que falar devagar porque isso é mó trava-língua, cara. E como você